o que é, que em português é uma coisa só, mas no grego são três coisas diferentes. Prepara seu tererê, que tá um calor pra caramba, e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! E aí, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Os Paroleiros, parola inédita de número 172, a penúltima, dentro do tema Perguntas de Deus. E como nós estamos acabando o tema aqui, nós resolvemos juntar toda a galera para fazer duas super parolas especiais para vocês que estão aí nos acompanhando, nos ouvindo, enviando cartinhas. O nosso carteiro chega aqui no escritório central dos paroleiros, recheado de cartinhas com declarações. A gente está muito feliz. Obrigado pela tua audiência, obrigado por nos acompanhar durante todo esse tempo. Afinal de contas, nós estamos desde a primeira semana de junho com esse tema Perguntas de Deus, e tem sido uma parola melhor do que a outra. E aí, Oráculo, e aí, Mente Brilhante, e aí, 04, e aí, Joel, bora? Bora, hoje vai ter treta aqui. Quando junta os quatro, vai dar treta, com certeza. Vai dar treta. E aí, Mente Brilhante, suave na nave? Eu concordo com tudo que o Oráculo falou, vai dar treta. E aí, 04, como é que está Auroraville? Auroraville aqui, temperatura amena, 21 graus apenas, né? E eu quero dizer que eu concordo com o Mente Brilhante, que eu concordo com o Oráculo. Estamos tudo junto. Muito bom. Afinal de contas, no topo do monte, a temperatura é mais amena. Xandão está aí mais próximo do céu do que todos nós. Vamos lá, então, seguir a nossa roda de parola. E nessa semana aqui, nós vamos trabalhar, conversar, parolar em cima da pergunta que Jesus fez para o apóstolo Pedro, que está lá registrado no Evangelho de João, no seu capítulo 21, versículo 17. Bom, nós temos aqui uma pergunta, que na verdade são três perguntas repetitivas, e no português a gente pode ter a sensação de que Jesus está tendo uma crise de amnésia, né, temporária, onde você pergunta, o Pedro responde, ele pergunta de novo, o Pedro responde, ele pergunta a terceira vez. E para quem não está habituado em dar uma olhadinha no texto no original, dá a sensação que Pedro poderia falar assim: pô, Jesus, presta atenção, o senhor já me perguntou 3 vezes a mesma coisa, eu estou respondendo a mesma coisa. Mas olhando por um outro lado, meninos, e aí é por esse caminho que eu queria iniciar essa parola com vocês, e aí vocês tiram no Joaquim Paul quem quer começar, mas qual seria o nosso comportamento? O que nós perguntaríamos para uma pessoa que a gente sabe que vai nos enganar momentos mais para frente? Como a gente lidaria com esse tipo de situação? Jesus, ele poderia reforçar o erro, mas ele optou por reforçar a identidade de Pedro. Ele optou por reforçar o propósito do ministério de Pedro. E aí eu acho muito interessante porque, então, quando Jesus ressuscita, ele vai ao encontro de Pedro exatamente com o objetivo de resgatar não só o ministério, mas a identidade daquele que andou com ele por 3 anos, aquele que foi o líder muitas vezes. Meninos, como é que vocês poderiam enxergar essa pergunta que Jesus fez para Pedro, então? Quem quer começar? Vamos tirar no Joaquim Pô. Joaquim Pô. Olha quem caiu. Pronto, ele vai. Olha, que escolha. Hoje estamos brincando de roleta da câmera. Literalmente roleta russo, né? Trocadilho. Então, você me pegou de surpresa agora aqui, Paulinho, quando você fez essa jogatina tua aqui. Então, você sabe, Arthur, que quando eu me converti, eu lembro de uma história que, na verdade, Pedro,
ele negou Jesus 3 vezes, então Jesus agora estava anulando a traição. Por isso que ele perguntou 3 vezes. Mas a bem da verdade é que é bem isso que você falou, porque se você pegar na pesca maravilhosa, Jesus mostra para ele algo que era sobre como ele deveria caminhar. Só que por conta da desilusão que Pedro sofreu, Pedro agora, ele literalmente ele volta para a sua antiga vida. E agora Jesus ele vai lá para voltar a falar com Pedro, dizendo, não, rapaz, eu não te chamei para esse propósito. Eu te chamei para você ser pescador de homens. Então é exatamente isso que você falou, né? Ou seja, Jesus ele foi atrás de Pedro porque tinha uma identidade a ser resgatada, uma identidade a ser restaurada. E aí, a primeira pergunta que Jesus fala, e aí, graças a Deus, hoje, nós temos a liberdade, porque foi para isso que Cristo nos chamou. Xandão vai poder utilizar a Bíblia judaica. E o Paulinho, quando nós estávamos falando antes aqui, ele autorizou o Xandão a utilizar a sua Bíblia judaica aqui entre nós, né? E quando Jesus ele pergunta a respeito de Pedro, tu me amas? Eu me lembro que quando eu estava no colegial, a minha professora de português falava assim, que a língua portuguesa ela é riquíssima, ela é maravilhosa. Só que depois que você se converte, você começa a estudar a Bíblia, e aí você começa a ficar meio metido e começa a querer estudar grego, hebraico, aramaico, latim, e essas coisas mais aí, você começa a estudar e ver que, na verdade, a língua portuguesa é muito pobre. E o maior erro que a gente pratica, principalmente aquele que faz exegese e hermenêutica, é ir no Roais, no Aurélio, né, no Google, para procurar a origem das palavras. E quando Jesus está perguntando, Pedro, tu me amas? Essa primeira pergunta é, Pedro, tu me agapau? Ou seja, Pedro, tu me amas com o amor de Deus? Você me ama com esse amor excedente? E a resposta que ele dá é a resposta mais frustrante. Ele fala assim, sim, Jesus, eu te amo, filéu. E aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me agapau? E aí ele responde, sim, Jesus, filéu. E aí Jesus pergunta para ele, então tá bom, vai, Pedro, já que você não está nessa pegada, a Bíblia Revista é atualizada pelos paroleiros, não perca, já está na Amazon. Vai dizer lá, basicamente, Pedro, tu me filéu, e aí o semblante de Pedro cai. Porque Romanos 5,5 ainda não tinha se concretizado na vida de Pedro. Porque Romanos 5,5 diz que o amor de Deus já foi derramado em nosso coração, e esse amor é o amor ágape. E é por isso que, quando Jesus, em certo momento, diz assim, Pedro, quando tu te converteres, e alguns pregadores pegam esse texto e falam assim, então, tá vendo, Pedro não era convertido, andava com Jesus, mas a bem da verdade é que Pedro não tinha nascido de novo. Então, olha como o amor de Deus é tremendo aqui, porque Jesus ele não vai tirar satisfação com Pedro, dizendo, poxa, Pedro, como que você não me ama, ágape? Eu morri na cruz por você. E aqui ele está falando basicamente o seguinte, eu sei que ainda você vai nascer de novo, e eu sei que o teu amor por mim vai ser tão grande. E sabe de uma coisa, Pedro? Eu sei porque sei que, na verdade, você vai me amar de tal forma que até a forma como você vai querer morrer vai ser diferente. Isso é tremendo. Xandão, pode usar a sua Bíblia, Xandão. Não usa aqueles livros de gíria contemporânea que uns e outros usam. Quando o Ilcinho estava encerrando agora, me veio assim, nesse encontro, Jesus teria todo o direito de talvez lançar na face de Pedro que ele o negou, né? Não te falei que você ia me negar? Você estava falando que ia comigo até a morte, seria preso, né? Lá em Lucas, e se fosse necessário até a morte. E aí a gente já vê o amor do Senhor, né? Ele não lança no rosto. E a negação de Pedro é algo forte. Se a gente parar para pensar, não foi só uma mentira, não, eu não te conheço. Na realidade, ele está negando o Senhor, né? Literalmente ali. E por 3 vezes. Eu entendo que, primeiro, o amor de Deus, do Senhor, de ir atrás dele,
e não lançar em rosto, né? Mas as 3 perguntas eu entendo que era para extrair, que ele consegue na última, né? A verdade do coração de Pedro. Porque nas 2 primeiras, sim, Senhor, mas na terceira ele fala, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo, né? Entristecido, mas eu entendo que nesse momento Jesus chegou no cerne do coração, no centro do coração de Pedro. E aí quando Pedro responde dessa maneira, a ordem é a mesma. Mesmo que as 2 primeiras não fossem tão sincero ao meu ver, e ele consegue extrair na terceira, a direção é a mesma. Você vai cuidar das minhas ovelhas. Então, aquilo que Jesus tinha prometido para ele não passou pelo deslize dele, né? Que ele seria o líder da igreja, que ele seria aquele que estaria à frente do ministério, mas Jesus ele foi lá, resgatou este homem, extraiu o melhor do coração daquele momento do que havia no coração de Pedro, para ele poder estar apto a fazer o ministério, para quando ele se convertesse, né, quando fosse derramado, fosse cheio de espírito, aí sim ele seria uma nova pessoa. E a gente vê exatamente isso, um outro Pedro. Já não é mais o Pedro que na hora que Jesus vai ser preso, já não é o Pedro que tira a espada, a faca, o cutelo e arranca a orelha de Malco, mas ele já é um Pedro cheio de amor, que quando as pessoas estão acusando os discípulos lá em Atos 2 de estarem embriagados, ele simplesmente para e fala, não tem ninguém bêbado aqui, está todo mundo cheio de Espírito Santo, está se cumprindo a profecia de Joel. Então, a gente vê que nesse meio tempo, quer dizer, parece que Pedro teve que ser quebrado para ele poder ser como Jesus, né? No pior momento dele, ser extraído o melhor. Então, eu entendo que essas 3 perguntas, Jesus foi preparando para, na terceira, conseguir o que havia de melhor e de verdade no coração de Pedro. Sean e Will, vocês dois tocaram em 2 pontos que se a gente tivesse combinado nos bastidores, seria os pontos que eu pediria para serem tocados para eu poder concluir uma ideia aqui, né? Gostei demais do que vocês disseram. O Will abriu dizendo o seguinte: as 3 perguntas de Jesus não têm a ver diretamente com as 3 negativas de Pedro, né? Não é uma matemática que Jesus está fazendo, né? E do Tommy Chine, né? Quem já viu esse vídeo? Corta lá, corta aqui, corta lá, corta aqui, vai anulando um ao outro. Não é assim que funciona, né? Porque Jesus ele não trabalha desta maneira. Jesus não trabalha com barganha ou com troca, né? E o Sean remontou o fato de Pedro, João, capítulo 13, verso 37, né? O fato de Pedro ter dito para Jesus, se for o caso eu morro contigo, né? Eu acho que a chave destas 3 perguntas que Jesus faz para Pedro, a chave está aqui, né? Nesta afirmativa que Pedro faz, de que se necessário fosse, ele morreria com Jesus, né? A gente sabe que mais tarde, de fato, Pedro morre. Pedro morre por causa do evangelho. Mas aqui Pedro se mostra ainda inapto a cumprir com aquilo que ele acreditava ser apto. Ele acreditava que ele era apto para morrer por Jesus. E eu tenho no meu coração que Pedro acreditava nisso mesmo. Porque embora os filhos do trovão fossem outros apóstolos, né, o Tiago e o João, o Pedro era o cara que, quem sabe, dava aula de impetuosidade para Tiago e para João. Porque o que Tiago e João tinham era a impetuosidade da juventude. Pedro já era um senhor, né? Mas Pedro é o cara que responde por todos. Quem os homens dizem que sou? Estão dizendo que o senhor é um profeta, estão dizendo que o senhor é Jeremias, estão dizendo que o senhor é Elias.
Mas e vocês, quem dizem que eu sou? É Pedro que toma a frente, fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Pedro é o cara impetuoso, né? O Pedro é o sujeito que cutuca o João lá na mesa da ceia e fala assim, descobre para nós aí quem é o traidor. Você tem moral com o chefe? Vai lá, pergunta para ele, porque eu quero saber. É o Pedro que vai empurrando os caras para funcionar. É o Pedro que fala, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. O Pedro é o sujeito que dá aula de impetuosidade. E no ímpeto dele, para defender Jesus, a gente sabe que ele puxa a espada de um dos guerreiros, de um dos soldados que vai prender Jesus no Getsêmani, e num golpe errado, porque, o cara tinha que ser muito bom de espada para conseguir cortar a orelha do soldado. Foi um golpe errado. O cara mirou na garganta, o cara mirou na cabeça, o cara mirou no coração e cortou a orelha. Né? O dano foi o menor de todos. Como espadachim, ele era um ótimo pescador. Né? Ele deixa provado isso para nós. Ou o cara tinha um abano generoso também, né? Não sei. Mas o Pedro prova que, como espadachim, ele era um ótimo pescador. Né? Isso para evidenciar o ímpeto dele, inclusive o ímpeto em defesa a Jesus. Quando Pedro fala lá em João 13, no 37, eu morro pelo Senhor, ele não está mentindo, ele acreditava que ele morreria mesmo. E Jesus ali no João 13 fala assim, Pedro, você não sabe o que você está falando, você não tem ideia do que você está falando, você não está pronto para isso, você não chegou a essa estatura ainda. E aí bem lembrou o Will que lá em Romanos a palavra está escrito que o amor ele vai se manifestar quando Cristo se manifestar completamente nos discípulos do Senhor. Né? Ainda na mesa da ceia, eu estou falando de João 13, ainda na mesa da ceia, João 14, verso 21, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, esse vai ser o amado do meu Pai, e eu também vou amar e vou me manifestar a ele. A mesma coisa está escrita de uma forma um pouco mais condensada em 1 João capítulo 2, versículo 5, quando a palavra vai falar que quando Cristo se manifesta nos discípulos, o amor é manifestado nos discípulos. O que faltava em Pedro era exatamente a expressão do amor perfeito que só seria derramada mais tarde, inclusive mais tarde do que essa pergunta que Jesus está, ou estas perguntas que Jesus está fazendo para Pedro aqui em João 21. Mais tarde do que isso, só quando o Espírito Santo viesse, sabe? E derramasse em Pedro aquele amor tão grande que já é demonstrado no primeiro ato da manifestação do Espírito Santo. Eu não sei se vocês se lembram, mas lá em Atos 2, quando os discípulos estão, né, girando no manto porque o Espírito Santo acabou de cair, né, e o povo recebeu, e tem alguns orando em línguas, e está todo mundo ali vivenciando aquele momento tremendo, aquele momento precioso. Tem gente que começa a zombar do lado de fora. O Pedro impetuoso, antes do derramar do Espírito Santo, faria o quê? O Pedro impetuoso sairia no tapa com aquela turma que estava lá fora. Aí ele vai se aproximando daquela turma. E ele vai se aproximando e o Espírito Santo ardendo no coração dele. Quando ele chega na porta da casa, ele diz assim, varões israelitas. Logo em seguida ele fala assim, homens judeus. Logo em seguida ele fala assim, meus irmãos. Cada vez ele vai chegando mais perto desses caras, ao ponto de, no final daquilo que deveria ser uma bronca, teoricamente falando, se nós estivéssemos falando do Pedro, não do Pedro cheio do Espírito Santo, mas do Pedro cheio de si, cheio do seu ímpeto, se nós estivéssemos falando desse cara, o Pedro sairia lá fora e procuraria uma espada para sair cortando umas orelhas. Mas quando ele chega lá, o que acontece, a espada que flui da vida dele é a palavra. Né? E essa espada, essa palavra, ela é tão poderosa que no final desta palavra, a multidão no final das contas diz assim, o que a gente tem que fazer para participar disso que vocês estão vivenciando? E aí o primeiro grande batismo, 3.000 homens juntam-se à igreja logo naquele primeiro dia do derramar do Espírito, porque o amor havia sido derramado no coração daquele que não estava pronto para morrer por Jesus, porque o amor ainda não tinha sido descoberto. Então, as 3 perguntas que Jesus faz para ele, eu concordo com os meus amigos que falaram antes de mim, são perguntas de conscientização. Pedro, responde para mim, você me ama?
Na primeira resposta, Pedro, a primeira resposta sai assim, escorregando como manteiga. Não, Jesus, sou amigo do Senhor para chuchu. Não, Pedro, pensa na resposta, antes de me dar ela pelo ímpeto. Você me ama? Não, Jesus, já disse que eu sou teu amigo. Beleza, Pedro, vou perguntar de novo. Né? Quando o filho faz uma coisa errada, né? Quando um filho apronta alguma coisa, a gente dá algumas chances pro filho. Filho, você fez isso? Não, pai, que isso? Filho, eu vou perguntar mais uma vez. Você fez isso? Não, pai, eu quase fiz. Filho, vou perguntar a última vez. A terceira é aquela que o filho coça a cabeça e fala assim, caramba, esse negócio tá ficando sério, né? Deixa eu ponderar aqui sobre aquilo que eu vou responder, para que isso não se torne mais grave do que de fato já está, né? A tristeza de Pedro é justamente essa, né? É que ele descobre que ele não tinha ido com Cristo ou morrido por Cristo antes, porque de fato ele ainda era um banana. Ele achava que ele podia muito e ainda não podia muita coisa. Sabe, descobrir que é incompleto é um choque. E aqui o Pedro, que se achava completaço, está descobrindo que ele é incompleto. Está descobrindo que aquilo que ele achava que podia, ele não podia coisa nenhuma. E como você bem disse, Chan, a missão não mudou. Isso que é o bonito de tudo. A missão não mudou. Porque Jesus não só confiava em Pedro, mas Jesus confiava no que Pedro seria depois que ele fosse plenificado pela presença do Espírito Santo. Jesus já antevia o potencial de Pedro somado com o Espírito Santo. Eu me lembro uma vez que o Wilsinho pregou uma mensagem, isso faz muito tempo, que ele falava acerca de uma mistura que provoca uma explosão como se fosse uma bomba atômica. Lembra disso, Will? Essa é das antigas, hein? Né? Não lembra? E a mistura era justamente... Mas se você está falando, tá tudo bem. Você pregou, cara. Você mandou... Ó como eu sou... A memória é boa. Você mandou o esboço para mim quando você escreveu e você pregou essa mensagem em Dourados uma vez. E aí, sabe o que acontece? Um coração servo e o derramar do Espírito Santo são essa mistura para provocar essa explosão, né, tremenda, que vai transformar, de fato, vidas e que vai, de fato, fazer com que a gente alcance o potencial que, às vezes, nós mesmos não enxergamos em nós, mas que o Senhor sabe que nós temos. Sabe que eu gosto muito de uma expressão que eu escutei há um tempo atrás, dizendo da evolução do amor. A gente começa aprendendo que amor é um sentimento. Depois a gente amadurece e começa a acreditar que o amor é uma decisão. Mas, por fim, a gente vai descobrir mesmo que o amor é uma pessoa. E essa pessoa é o próprio Cristo. A gente escuta muito falando a respeito de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, e aqui eu entendo que a gente encontra uma fórmula do que significa, de fato, o amor pela própria perspectiva de Deus. Amor é aquilo que se dá. Amor é aquilo que você entrega. A própria definição da palavra ágape, ou agapau, como o Wilsinho falou, dá essa conotação de um amor sacrificial, ou seja, de um amor que se entrega. Agora, onde é que nós vamos encontrar esse respaldo bíblico para poder complementar essa informação de que o amor ágape é um amor sacrificial e que Cristo é o próprio amor? Eu falei o texto de João 3,16, mas se nós somos um pouco mais à frente, o texto de 1 João 3,16. E aí eu achei que o Paulinho ia falar esse texto quando ele falou 1 João, eu falei, pronto, ele tirou meu texto. Mas 1 João 3,16 vai falar a seguinte coisa: e nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O que Jesus estava falando para Pedro aqui, então, quando ele falava assim, tu me amas, agapau? Ou seja, você está disposto a colocar o seu amor num nível de se entregar por ele? Assim como eu amei e entreguei, você está disposto a chegar num nível de amor que entrega? Não só preocupar por aquilo que você recebe,
mas principalmente por aquilo que você entrega. Essa questão de dar no amor da perspectiva de Deus não só é falada em 1 João 3,16, mas também em Romanos 5, 8 a 11. Quando o texto vai dizer para a gente a seguinte coisa: Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Ou seja, ainda sequer tínhamos aceitado a Cristo, nós ainda éramos separados dele por conta do pecado, mas ainda assim ele nos amou. A palavra vai dizer que ele nos amou primeiro. Ou seja, o modelo de amor que Jesus está mostrando e que está aqui confrontando Pedro é exatamente esse. Pedro, você está disposto a amar primeiro? Pedro, você está disposto a se entregar por esse amor? Pedro, você está disposto a abrir mão da sua própria vida para que outros possam viver? Para que outros possam viver, Pedro, você está disposto a morrer? Assim como eu estou fazendo? Assim como eu fiz? Então, no meu entendimento, meninos, é exatamente esse o cerne das 3 perguntas de Jesus para Pedro. Qual é o limite do seu amor? Aqui a gente pode fazer uma ponte para o segundo bloco. Então, cara, como está muito legal isso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma pausa aqui nesse primeiro bloco e nós vamos voltar no segundo bloco, trazendo essa pergunta de Jesus para os dias de hoje. Então, nós vamos discutir aqui nessa roda de parola qual é o nosso entendimento e qual é o limite do amor. Fique com Deus e nos vemos no segundo bloco, se Deus quiser. Tchau, tchau.